Boa noite, turma. Então, vamos aqui para o tópico de hoje, que é a análise da qualidade de ajustamento. Na realidade, esse slide, essa aula é introdutória dessa análise de qualidade. A gente vai ver dois métodos de análise de qualidade, mas eu vou falar hoje para vocês sobre todas as possibilidades que existem de análise de qualidade em ajustamento de observações geodésicas, tá? Então, vamos lá. O princípio dessa análise de qualidade é a gente fazer a detecção, identificação e adaptação. Então, são três fases distintas dessa avaliação de qualidade de um ajustamento. Em resumo, os procedimentos dos testes aplicados no controle de qualidade subdividem em três etapas: detecção, identificação e adaptação. O que é a detecção? Bom, vamos lá. Detecção são as metodologias disponíveis para detectar se existe um problema dentro do meu ajustamento e me alertar quanto a isso, né? Então, aquela em que a observação sofre um deslocamento pode ser chamada de tendência, um dos tipos de problema que a gente pode observar. Isto é, a observação tem uma distribuição n mi mais lambda ao invés de ter n mi sigma, né? Então, ao invés de ela ter uma média, um desvio padrão da distribuição que a gente quer alcançar, ela tem uma tendência, né? Tem esse lambda a mais, tem um deslocamento da média da minha distribuição. Aquela na qual a variância sofre alterações, tá? Então a gente pode também ter uma alteração na variância, né? Que é um outro problema que a gente pode encontrar, e nesse caso você tem um fator A que está multiplicando a minha variância ao invés de eu ter a variância correta, tá? Então esse é um outro problema que pode ser detectado nessa primeira fase. Bom, para fazer a detecção a gente pode usar os testes estatísticos, né? Teste T de Student, Q quadrado, global do modelo e N dimensional. Em geral, os mais usados são o T de Student e o Q quadrado, né? A ideia é a gente testar para ver se a hipótese a média é igual à média que a gente queria alcançar, ou o desvio padrão é igual ao desvio padrão que a gente deveria ter alcançado. Então, o teste de hipótese é para fazer esse tipo de pergunta para o meu resultado. Como a gente lembra lá do teste de hipótese, a gente tem duas situações, né? A situação em que a minha hipótese inicial ela é verdadeira, ou a gente aceita ou rejeita a minha hipótese H0, e para esse caso a gente pode ter uma hipótese alternativa H1, no caso de que a hipótese seja verdadeira mesma e a gente aceite ela, a gente fez a decisão correta, tá? Mas se a gente rejeitar ela, a gente tem o erro do tipo 1, tá? Que a gente chama em teste de hipótese. Se meu teste, né, for feito por uma hipótese que é realmente falsa, mas eu julguei que ela é verdadeira no meu teste, então a gente tem um erro do tipo 2, mas se eu rejeitar, daí seria decisão correta do meu teste, porque a gente pode formular uma hipótese que seja para a gente rejeitar, né? Por exemplo, que as médias são diferentes, que eu queria rejeitar essa hipótese para ter a decisão correta que as médias eram iguais, por exemplo. Então, existe essas duas possibilidades da gente fazer teste de hipótese e tal, entendendo aí o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. O modelo funcional é adequado da realidade física, matriz
teste de hipótese. Então, no teste de hipótese, a gente calcula um valor a partir dos nossos dados. Por exemplo, na T de student, a gente, aqui quadrado, eu tenho sigma a posteriori sobre sigma a priori vezes o número de graus de liberdade, e compara esse valor com o valor tabelado do modelo lá do Q quadrado, tá? Nesse caso, a gente está comparando as covariâncias, né? Já que a gente tem os nossos sigmas sendo comparados aqui. Erros grosseiros, o sistemático não são envolvidos no processo de ajustamento. Então você tem uma filtragem de erros grosseiros e sistemáticos antes de proceder ao ajustamento, que não é inerente a essa técnica, né? Então a gente pode ocasionar problemas caso a gente entre com erros grosseiros já desde a nossa concepção do problema. Então é muito importante que haja um controle prévio de erros grosseiros e o máximo de controle em erros sistemáticos. Já a técnica de detecção é capaz de perceber erros sistemáticos. O sistema não pode ser mal condicionado, né? Então essa é uma outra fonte de problema aqui. Esse mal condicionamento é dizer que você está entrando com um modelo funcional que tem equações redundantes, tá? Então equações que são combinações lineares de outras equações. Isso não pode acontecer. E a existência de um erro de cálculo dentro do ajustamento, às vezes uma derivada ou um processo lá de equação interna pode estar mal modelado, e isso interfere aqui nesse teste. Então, detectei, eu percebi que tem um problema, mas não vi onde. A ideia de identificação é estabelecer em qual ponto, ou em qual observação, ou qual equação está me mostrando esse erro. A gente pode analisar MVC para fazer a identificação. Então a gente vai procurar valores mais altos de covariância ou de variância que indiquem um problema ali mais alta do que as outras variâncias e covariâncias dentro da minha matriz, né? Esses valores eles podem indicar algum tipo de problema. A retirada do ponto seria um tipo de adaptação que a gente pode trabalhar depois. A elipse dos erros também é um outro recurso que a gente vai ver na próxima aula, o cálculo dela, mas hoje a gente vai ver o conceito dela e o teste de hipóteses, tá? Que a gente pode ainda fazer o teste de hipóteses ou testes de hipóteses ponto a ponto para fazer verificações dentro do nosso ajustamento. Então, elipse dos erros é uma elipse que a gente vai calcular, tá? Então, vai calcular os parâmetros dessa elipse, o tamanho do eixo maior, o tamanho do eixo menor e a orientação dela, de forma que a gente consiga plotar essas elipses em cima de todas as nossas observáveis, no caso, em geral, pontos, tá? Então, a ideia é que a gente calcula uma rede planimétrica ou multimétrica de coordenadas, e toda coordenada tem uma elipse associada a ela. A elipse ela mostra de forma gráfica a distribuição das minhas variâncias e covariâncias, né? Então, o que pode ficar difícil de ser observável dentro de uma MVC grande, né? Então, pensem aqui, a gente tem 22 pontos, a minha MVC teria 44 por 44, 44 linhas e 44 colunas. Fica difícil fazer observação, e a observação relativa fica comprometida com erros, por exemplo, como esse, né, que é uma tendência de crescimento. Então, ele vai crescendo aos poucos as minhas variâncias e covariâncias, e eu posso não perceber, observando só os números, esse tipo de comportamento.
Então, a elipse dos erros é um tipo de técnica que é muito importante para visualização de problemas do ajustamento, tá? E aí a gente vai para a questão de adaptação, né? Então, detectei o problema. Essa aqui do meio, a primeira plotagem da minha rede original lá, mostra que eu tenho um crescimento sistemático das minhas covariâncias e variâncias. Então, como que eu faço para resolver isso? A adaptação aqui foi eu tinha dois pontos aqui injuncionados, né? Ponto 1 e ponto 2 que estavam no início da rede. Quando eu mudo esse ponto aqui de injunção para cá, quer dizer, faço um novo levantamento lá no final da rede, o que acontece? Colocando a injunção para cá, quer dizer, na prática seria um levantamento adicional para o ajustamento, a gente controla o tamanho dessas elipses dos erros e deixa elas de uma forma mais aceitável, tá? Sem uma distribuição tão uma tendência tão clara quanto essa aqui, né? É possível melhorar ainda mais a tendência dessas elipses, mas aí o que vai ser ponderado é a precisão que se quer alcançar no ajustamento. Bom, aqui são outras alternativas, né? Então, se a gente colocar 4 pontos injuncionados, então aumentei o número, além de mudar a posição deles, aumentei o número, tem uma nova conformação e nessa última a gente tem injunções distribuídas ao longo da minha rede, o que faz com que a gente tenha a melhor conformação e injunções parciais, tá? Então não tenho pontos aqui altimétricos, aliás, pontos plane altimétricos, aqui seriam só pontos altimétricos e injuncionados com alguns o que parece é que mudaram para cá os meus pontos injuncionados, tá? Então esses pontos com menor desvio aqui que seriam as posições ótimas para a gente ter a melhor conformação dessa rede. Análise da MVC, a gente vai observar a tendência de lambda, onde as observações têm alterações na distribuição. Lambda seria aquele deslocamento da média, tá? A tendência de lambda na qual a variância das observações sofre alteração, né? Então, quando a gente tem uma tendência associada à minha variância, não à média, tá? Então, no caso aqui, observando MVCs, eu estou procurando valores que ficam muito discrepantes dos valores gerais da minha matriz variância-covariância, tá? Então, nessa primeira, a gente vê que a variação é de 0,05 a 0,044, o maior valor aqui da minha MVC, que pode ser pequeno, aí a avaliação é problema a problema, ou pode ser grande, dependendo do meu limite que eu quero alcançar de precisão com o meu ajustamento, tá? Mas como 44 também não difere mais de uma vez do segundo valor, 36, e a gente não tem uma covariância muito alta aqui dentro dessa MVC, ela não é crítica. Já essa outra aqui, ó, a gente vê variações grandes, né, de 0,12, 0,06 até 72 e 57, tá? Então, são várias vezes diferentes. Aí a gente tem que ter mais dados sobre o problema, sabendo as dimensões, né? A gente sabe que variância e covariância tem a ver com a unidade da minha variável. Em geral, a gente trabalhando aqui com coordenadas. E para coordenadas, então, a gente ter sempre a primeira coordenada aqui muito alta pode ser uma constatação de que
existe aqui um problema mais grave nesse ajustamento, principalmente com essas observações que estão com desvios 70, covariância, né? Aqui no caso, não desvio, a variância. 72, 79, 44, 57 são muito altas para o nível que chegaram as outras medidas, a gente considerando aí coordenadas no nosso problema, tá? E a gente tem outros métodos, tá? Os métodos a gente não vai ver nesse curso, mas eu vou falar para vocês terem, não se assustarem com o nome futuramente desses métodos, mas são métodos em geral que partem daqueles propósitos lá, mas para um fim específico, como é o método de Barda para detecção de outliers, né? Então os outliers são aqueles pontos que estão com uma variância muito mais alta do que os pontos da minha distribuição. E a gente acaba descartando eles com alguns testes estatísticos baseados na variância. Então, alguns softwares de ajustamento, eles oferecem esse data snooping, né? Ou método de Barda para fazer a filtragem de outliers, que seria retirar pontos espúrios, pontos que estão muito fora da minha distribuição original, tá? Então, o método de Barda, ele baseia-se aqui na identificação feita pelo cálculo das correções normalizadas, onde C representa as redundâncias parciais. Então, ele vai calcular um indicador que vai identificar valores de observações que estejam muito fora da minha distribuição central lá, do meu problema, tá? Então, a gente vai comparar essa distribuição com o valor teórico, né, nas hipóteses formulárias nesse teste. A hipótese básica, a observação I contém um erro, contra a hipótese alternativa, que supõe o oposto. Então, ele vai verificar ou não que existe um erro associado a cada uma dessas observações que seja muito alto, tá? Então, ele detecta esses erros muito altos dentro das minhas observações. Outro método que, por vezes, está já implementado em plataformas que fazem ajustamento é o método de Pope, o teste tal. Através do cálculo de tal, cada observação são comparadas a um valor tal tabelado, onde é calculado ser que o menor que o tabelado e as especificações para o teste sejam atendidas. Tá, então é também um teste de hipótese feito observação a observação, onde a gente contrasta o tal calculado contra o tabelado, tá? Também para retirar lá os meus pontos espúrios em geral. A gente tem outros testes, tá? Distância de Cook, resíduos estudentizados, resíduos padronizados, DIFTs, Kolmogorov-Smirnov, que são testes de hipótese para diferentes coisas. O Kolmogorov-Smirnov, por exemplo, ele testa para ver se a minha distribuição é idêntica a uma distribuição que eu queria alcançar. Então, verificar se uma distribuição é normal ou não, eu posso fazer por Kolmogorov-Smirnov aqui, por exemplo, tá? Mas, como eu disse, desde aquele data snooping, a gente vai partir do problema que a gente pode ter esses testes implementados dentro de plataformas que fazem ajustamento. E a adaptação, como eu já adiantei nos slides anteriores, depois que eu identifiquei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? No caso de um outlier, eu posso retirar fora do meu ajustamento. Posso retirar fora também um ponto que tenha um resíduo muito alto, né? A outra seria mudar as minhas injunções. É um tipo de fator que a gente pode alterar lá dentro do ajustamento para fazer essa adaptação, tá?
A adaptação depende do tipo de processamento, geralmente consiste no cálculo de influência ser retirado dos parâmetros. Se o erro for um erro sistemático e eu identifiquei a fonte desse erro sistemático, a correção de um erro sistemático também é uma adaptação, né? Então, eu vi lá que o meu equipamento está medindo errado e consegui identificar o quanto ele está medindo errado, retirei de todas as medidas, eu consigo, então, fazer a adaptação corrigindo o erro sistemático identificado dentro do ajustamento, tá certo? Então, dessa parte de análise introdutória aqui de ajustamento, era isso. Obrigado.